Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e como eu já tinha feito da outra vez um vídeo sobre dicas de leitura, falando sobre os livros que eu tenho aqui nesse cubinho de cima aqui, né? O pessoal tinha pedido bastante para eu fazer um outro vídeo de dicas de leitura mostrando os outros cubinhos que eu tenho. Eu acho que o segundo mais interessante, além desse aqui de cima que eu já mostrei, é esse aqui de baixo. Bom, a ideia ótima quando eu coloquei esses cubos aqui no meu quarto era dividir por assunto. O problema é que depois eu fui acumulando tanta tralha que já não dá mais para dividir exatamente por assuntos assim bonitinho. Mas essencialmente nesse cubinho de cima eu colocava os livros vinculados à divulgação científica, principalmente à evolução, e nesses daqui os vinculados à religião, que foram coisas que eu fui ganhando com o tempo ou coisas que eu mesmo comprei por interesse próprio. Bom, vamos lá. Para começar, esse aqui é um livrinho que eu ganhei de uma amiga minha, muito troll, que eu adorei receber, apesar de ter chorado lágrimas de sangue de ler, que chama assim, Ferramentas sem respostas bíblicas para o evolucionismo. É extraordinário como as perguntas são falhas e as respostas piores ainda. Mas na época que ela me deu esse livrinho aqui, que provavelmente ela deve ter ganho também, né? Eu não acredito que ela tenha gasto algum dinheiro para comprar isso aqui, ainda não tinha toda essa coisa de internet, YouTube, um monte de gente fazendo argumentos de evolução, de ateísmo ou de religião, criacionismo. E então na época era interessante ler isso daqui. Hoje você abre qualquer seção de comentários da UOL, do G1 ou do Yahoo e você já vê a resposta de todas essas perguntas aqui que esse livrinho fez aqui. Então hoje ele não é mais tão útil, é mais uma questão histórica mesmo. Continuando com essa sessão de coisa ruim, a gente tem aqui esse livro aqui que eu também ganhei, chama A Vida com a Sua Origem, Evolução ou a Criação, que também é um livrinho criacionista, só que esse aqui é mais antigo. Esse aqui é de 1987. É um compilado parecido com aquele outro lá, desse outro livrinho lá, só que a versão mais old school ainda, né? É uma tradução provavelmente literal de alguma obra lá dos Estados Unidos. Então vamos continuando. Esse livro aqui é um livro que eu gosto muito, um livro que deu bastante trabalho para ler porque eu não sou da área de psicologia. Essa mulher aqui que escreveu é Marie-Louise von Franz, tá? Mitos de Criação. Essa mulher, pelo que eu entendi, ela era aluna do Jung, né, o psicólogo lá, psiquiatra. E ela levanta vários mitos de criação que ela conseguiu compilar, né, através da história da humanidade. Então, mitos de criação dos índios da América do Norte, mitos de criação de tribos africanas, de aborígenes da Austrália. E ela compila todos eles aqui. E, claro, ela faz algumas citações sobre o mito judaico-cristão, de criação também, principalmente do ponto de vista da psicologia. Como eu não sou psicólogo, eu não sei até que ponto o Jung ainda é lido, ele é considerado, ou se são escolas diferentes da psicologia e algumas odeiam o Jung e outras adoram. Provavelmente deva ser isso. Mas, até por uma questão de curiosidade, e até para saber quais são esses mitos de criação desses povos, que às vezes não estão acessíveis em outros livros, vale a pena dar uma lida nesse aqui, ó, Mitos de Criação, da von Franz. Bom, prosseguindo, esse livro aqui, A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural, Nancy Pearcey e Charles Taxon. Tá? Eu já falei muito mal desse Charles Taxon aqui na minha série Criacionismo, porque ele foi um dos caras que fez aquele livro Of Pandas and People, que era essencialmente o livro que deu origem a toda a ideia do design inteligente. Se vocês quiserem ver, vejam a minha série Criacionismo. Só que esse livro aqui, que eu no fim dos contos acabei não lendo, inclusive foi falha minha, eu deveria ter lido ele inteiro, foi presente de um pastor presbiteriano que eu conheci, que é muito legal. Então eu guardei o livro, acabei não lendo, então agora que eu estou gravando esse vídeo aqui, talvez seja uma boa deixa para eu dar uma lida nesse livro. Provavelmente vou discordar, porque já não gosto do autor, mas pelo menos é aquilo que eu falei, é importante pra gente saber o outro lado da coisa, pra gente ver como que outras pessoas pensam e até pra poder refutar, né, os argumentos, você precisa saber quais são eles, né? Então eu não posso dar maiores opiniões sobre esse livro aqui, mas é um livro que vai defender o design inteligente, tá? Vocês já sabem disso. Prosseguindo, esse aqui, acho que o mais famoso de todos os livros de ateísmo dos últimos tempos, né? Deus um Delírio, do Richard Dawkins. Como eu já tinha falado em outros momentos, né, em outros vídeos, em 2006, 2007, que foi quando esses livros aqui começaram a fazer sucesso, esses livros sobre ateísmo, o do Richard Dawkins foi o que fez mais sucesso de todos, né? E, sinceramente, de todos os livros que eu li os 4 livros dos 4 cavaleiros lá, né? Eu vou citar eles aqui durante o vídeo. E o do Dawkins foi o que eu menos gostei. Apesar de ser o mais facilmente digerível, com a escrita mais simples e o que eu mais dei risada. Mas é um livro que basicamente só vai interessar para quem já é ateu e dependendo do argumento que você estiver usando, ele já também não serve mais. Porque o Dawkins comeu algumas bolas aqui também, ele pisou na bola em algumas coisas com relação à pesquisa que ele fez para realizar esse livro. Então, não é um livro maravilhoso. Talvez você tenha que lê-lo
por uma questão histórica, né, porque ele é relevante na questão do ateísmo, talvez também porque ele é interessante de ler, ele é divertido, mas hoje, em 2015, né, já quase 10 anos depois que esse livro foi escrito, já não tem mais o mesmo significado. Vamos prosseguir. O Livro das Religiões. Eu gosto muito desse livro, eu uso ele como base para muita coisa, e eu cheguei a comentar a existência desse livro aqui naquele meu vídeo que eu comentei sobre o candomblé não ser religião ou ser religião, por causa daquele juiz lá que tinha proposto, né? O Livro das Religiões, tá escrito aqui, os autores são o Victor Heller, Henry Noether e Joe Steingarder, tá? Se não me engano, o Joe Steingarder é o autor de O Mundo de Sofia, que foi um livro também que ficou bastante conhecido. Essencialmente, esse livro faz um compêndio das religiões ao redor do mundo, pelo menos das religiões organizadas. Ele tem a delicadeza no final do livro de incluir alguma coisa sobre ideologias que acabam gerando certo tipo de ponto de vista do mundo, tá? Inclusive os pontos de vista dos ateus. Ele explica de uma maneira bastante resumida as religiões, tá? Então é um livro que é legal caso você não saiba muito sobre diversidade religiosa, caso você não conheça muito das religiões orientais, por exemplo, ou mesmo do Islã, ou do judaísmo, enfim, né? Porque do cristianismo a gente está meio que acostumado. Mas mesmo do cristianismo é interessante para você saber, porque ele divide bem as vertentes. Então, por exemplo, o católico romano, o católico ortodoxo, protestante, os históricos, né? Então presbiteriano, luterano, anglicano, essas coisas, e aí depois os outros, então pentecostal, neopentecostal, essas coisas. Então ele faz uma divisão bem interessante, o que cada um acredita. Vale a pena para você ler, um bom guiazinho. Prosseguindo aqui, esse livro é um livro dos que eu gostei bastante, tá? Também tinha citado ele quando faleceu o Christopher Hitchens, né, no meu vídeo de homenagem ao falecimento dele, vou deixar linkado aqui embaixo também. Deus não é grande. Como a religião envenena tudo. Ao contrário do Richard Dawkins, né, o Christopher Hitchens não era um cientista, o Christopher Hitchens era um jornalista, e ele trabalhou em muitos lugares do mundo, ele trabalhou em vários lugares com conflito, tá, em regiões de guerra, muitas delas com a religião como background, né, a religião como ou uma desculpa ou um fundamento da guerra e do conflito que estava acontecendo. Então é um livro muito legal, porque o Christopher Hitchens ele usa as experiências pessoais dele nesse livro. Mas aquele pessoal, eu não sei em que lugar lá da Iugoslávia, estão brigando por uma questão étnica, e ele fala, não, mas tem religião no meio, e apesar dessa religião não ser o fundamento da guerra, ela é importante individualmente, porque as pessoas matam por causa mesmo de religião. Intolerância, né? Conflitos em geral geram intolerância, e a religião é uma ótima ferramenta para isso. Vale muito a pena ler o livro dele, apesar de que talvez, obviamente, muitas pessoas não concordem com as conclusões dele, mas os fatos que ele apresenta nesse livro são inegáveis. E esse livro tem um problema grave. Ele não está mais sendo produzido na versão em português. A editora, no caso foi a Ediouro, que lançou esse livro aqui em português, ela não está mais produzindo esse livro, então teria que ter uma reedição, uma nova tiragem. Como não tem, ou vocês vão achar em sebos virtuais, talvez vocês achem em alguém que tenha feito o PDF desse livro, mas eu acho que seria muito interessante que as pessoas mandassem e-mails para a Ediouro pedindo para eles reeditarem esse livro aqui e colocarem disponível de novo nas lojas e nas livrarias, ou pelo menos online. Então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, uma cartinha já meio pronta, um e-mail pronto, vocês modifiquem ele ao gosto de vocês, tá? Para vocês mandarem para eles pedindo para reeditar esse livro. Sei lá, esse vídeo tiver, não sei, 50 mil visualizações, todo mundo mandar um e-mail para Ediouro, eu duvido que eles não vão querer fazer uma nova edição desse livro, que eu acho que vale muito a pena, mesmo para quem não é ateu. Bom, continuando, os apócrifos, os proscritos da Bíblia. Esse livro aqui é uma pena, eu achei num sebo também para comprar, tá? Eu não sei aonde comprá-lo de forma formal, é um livro muito antigo, né? Até para ter achado nesse sebo. Foi compilado, né, os apócrifos foram compilados por Maria Helena de Oliveira Trica. Ela fez a compilação desses apócrifos aqui, talvez a tradução. Editora Mercúrio. Tá? Esse livro é antigo, ele é de 1992. Tá? E o que ela faz? Ela simplesmente compila alguns dos livros apócrifos da Bíblia, ou seja, aqueles livros que ou já fizeram parte da Bíblia e foram retirados depois, que é o caso de alguns livros do Velho Testamento, ou livros que nunca entraram na Bíblia, especialmente alguns evangelhos, porque naqueles concílios que eles fizeram lá em Nicéia ou em Trento, naquela época que eles estavam ainda tentando consolidar o cristianismo como uma religião do Império Romano,
eles acharam que esses evangelhos não mereciam entrar, que eles não deviam ter entrado porque eles não eram inspirados. E ela discute um pouco isso daqui também no prefácio de cada um desses livros. Vale a pena dar uma lida nesse livro aqui, até para vocês perderem alguns preconceitos e ficarem um pouco horrorizados também com algumas das coisas que estão escritas aqui. E infelizmente esse livro era para ser 2. Está escrito aqui que a outra metade dos livros apócrifos que ela ia traduzir iam vir num volume 2. O volume 2 que, pelo que eu procurei, nunca foi lançado. Então ele não existe, ou a mulher morreu, ou a mulher não quis compilar, ou esse livro aqui foi um fracasso de vendas e ninguém conseguiu. Eu também já vi o Salatiel Júnior recomendando esse livro em algum dos vídeos dele, e provavelmente ele também deve ter achado em algum sebo. Mas vale muito a pena dar uma lida se vocês acharem esse livro. Bom, prosseguindo, esse livro aqui é um livro que eu gosto muito, tá? Como Ler a Bíblia, História, Profecia ou Literatura, Stephen Mackenzie, 2005 e traduzido em 2007. Porque o que ele faz? Ele separa os textos da Bíblia por obra literária. Então ele mostra quais evidências você pode usar para ler um livro baseado em história, né, ou seja, na parte histórica que ele possui, como uma profecia, que é um tipo de literatura, né, que é uma maneira de escrever. Isso porque o cara leu todos os originais, em hebraico, em grego, etc. Ele é especializado mais em Velho Testamento. E ele fala as partes que realmente são de fundo histórico, as partes que são de fundo profético e as partes que são de fundo meramente literato, né? Que seria uma ficção que foi inventada naquele momento, naquele contexto histórico para justificar determinada coisa. Foi com esse livro aqui que eu conheci a ideia de etiologia, que foi a que eu usei para embasar toda a minha série Criacionismo, de que um mito de criação, em geral, ele tem que explicar alguma coisa que as pessoas não sabem explicar, e por isso que ele geralmente tem um evento mágico ou alguma coisa assim, e que explica algo mais ou menos como uma fábula, né? Que foi o que eu expliquei no meu vídeo lá de Criacionismo. Se vocês quiserem, vocês vejam a série Criacionismo. Vale a pena ler esse livro se vocês acharem para vender também, apesar de que eu acho que ele não é tão raro assim. Dando prosseguimento, aqui está um dos que eu mais gosto. História das Religiões, editora Edra. Tá aqui, ó. Ops. É um bloco de livros, que na verdade são 4. Eu comprei o box, porque eu achei bonitinho. Esse box de História das Religiões foi escrito por autores da Escola Italiana de Estudo de História das Religiões. O que acontece? Eles têm aquilo que o Mário Sérgio Cortella costuma falar, que se chama ateísmo metodológico, ou seja, o autor desses livros ou o estudioso de religiões não precisa necessariamente ser ateu, mas enquanto ele está estudando uma religião, ele tem que adotar uma postura ateia perante os dados dele, porque ele tem que conseguir avaliar a religião com isenção, tanto a parte histórica quanto a parte social e política. Então é um tipo de leitura que me agrada bastante, né? Porque eu não preciso apelar para o ateísmo metodológico, porque eu já sou ateu. Mas são livros que valem muito a pena ser lidos, porque eles explicam, do ponto de vista histórico, o surgimento de algumas das religiões que a gente tem, pelo menos das principais, e eles dão todo um contexto não só histórico, como também sobrenatural. Então, o que acredita, como que é a crença, como é feito o culto, tá? Ele define religiões, ou pelo menos ele tenta definir religiões, como que é feito o estudo desse tipo de matéria. E ainda que não seja também a coisa mais recente do mundo, eles são também de 2005, foram escritos em 2004, tá? Já tem uns 10 aninhos aí. Ele cita muita coisa interessante, tá? Então ele cita Durkheim, ele cita outros autores que ajudaram na concepção de definir o que é uma religião, como você enxerga uma religião do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista sociológico, e entender a função dela numa sociedade, e principalmente também o que pode ou não ser utilizado como evidência histórica ou não, né? Esse aqui, que é História das Religiões na Cultura Moderna, Marcello Massenzio, né? Essa daqui é uma compilação geral, é o primeiro livro, né? Ou o último, depende de qual você preferir ler primeiro, que ele vai falar sobre religiões em geral e sobre as definições que ele usa, sobre a maneira de você interpretar e etc. Esse aqui é o outro volume, que é o primeiro, provavelmente, né? Se você desconsiderar esse daí, que são politeísmos, as religiões no mundo antigo, em que ele explica essencialmente a religião dos assírios, dos babilônios, dos egípcios, dos gregos e romanos, e dos celtas também, e já dá o pano já para começar com o hinduísmo e com o judaísmo, né? Já que são as religiões mais antigas que ainda existem hoje em número considerável. Aí você tem também o outro, né, que são as religiões de salvação, monoteísmos e dualismos, tá? Do Giovanni Filoramo, que ele fala então do zoroastrismo, do judaísmo propriamente dito, do cristianismo e do islã. Não sei se ele chega a comentar alguma outra vertente monoteísta que a gente tem também, mas é um livro bem explicativo, bem interessante. E por fim,
Tem esse aqui, Índia e Extremo Oriente, Via da Libertação e da Imortalidade, em que ele fala sobre as religiões orientais, o hinduísmo principalmente, que é a mais antiga, depois o budismo, o taoísmo e o Shinto lá do Japão. Também é um livro muito legal de ler, especialmente para nós que não temos um contato tão íntimo com essas religiões orientais. Até por isso ele é um livro muito difícil de ler, de todos ele é o mais difícil de você conseguir entender o que eles estão querendo dizer como via da libertação, o que é imortalidade, porque são conceitos de alma, conceitos de espírito, conceitos de céu e inferno, essas coisas que são completamente diferentes do cristianismo e dos monoteísmos que a gente está acostumado, porque são religiões que foram criadas de forma completamente independente. Então vale muito a pena dar uma lida, mas eu confesso que esse livro aqui eu tive que ler 3 vezes para poder entender, além daquelas palavras em sânscrito lá que ocupam 3 linhas, né? Mas enfim, vale muito a pena ler para quem gosta desse assunto, que eu acho que é muito legal. Bom, caiu tudo aqui, então eu vou continuar equilibrando para o outro lado. Bom, isso aqui foi interessante. Teve uma vez que um testemunha de Jeová resolveu conversar comigo, para nunca mais, né? Que isso aqui é um exemplar do Sentinela, né? Da Sentinela, que é a publicação lá dos testemunhos de Jeová, né? Enfim. Bom, vamos continuando. Allan Kardec, o que é o Espiritismo? Esse aqui é um dos 5 livros base do Espiritismo. Se não me engano, os outros é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Gênesis segundo Allan Kardec, e o outro eu não lembro qual é. Enfim, até que eu tinha brincado que o Espiritismo é religião AD&D, né? Porque tem o livro de tudo. É um livro muito interessante, quem me deu foi um grande amigo meu, um amigo que eu tenho muita consideração, que é espírita, e ele quis me dar alguma noção do que os espíritas acreditam e como que é o pensamento deles, tá? Eu grifei o livro todo, cheio das partes em que eu questionei ou discordei, e um dia ainda vou gravar um vídeo só sobre o Espiritismo, mas eu queria ler os outros livros primeiro. Prosseguindo, esse livro aqui eu já sei que vai ser difícil de vocês encontrarem. Ensaio sobre o cristianismo na antiguidade, tá? Esse livro aqui foi organizado, compilado por professores lá de Maringá. E o que acontece? Eu citei esse livro como uma das referências que eu usei para alguns dos vídeos meus sobre criacionismo, tá? Da série Criacionismo. As interpretações de alguns autores sobre textos que foram encontrados antigamente, e esses textos mostram como que era o cristianismo nos primeiros séculos, tá? Principalmente nos primeiros 3 séculos do cristianismo. Do ano 50, mais ou menos, que é quando datam as primeiras cartas de Paulo, né? Até o ano 300, que é quando datam alguns dos evangelhos apócrifos. E é muito interessante. Tive até um rapaz que tinha me pedido para escanear esse livro aqui, porque ele não achava em lugar nenhum para comprar, e nem para baixar, nem por PDF, nada. Então esse livro aqui eu já vi que é um livro que vai ser muito difícil de vocês conseguirem. Então eu recomendo que vocês também encham o saco da editora, né? Editora da Universidade Estadual de Maringá, para que eles republiquem esse livro aqui. Tá? Encham o saco, fala que vai ter vendagem sim, que vai valer a pena republicar, porque é um livro muito interessante, eu gostei bastante desse livro. Claro que eu não sou um literato nesse assunto, então como curioso eu achei legal comprar, e eu li e eu gostei bastante do que estava escrito. Não é ateu ou cristão, tá? É um livro que usa aquilo que eu falei de ateísmo metodológico, né? Esse aqui é um dos livros que eu mais gosto, apesar dele não ser muito fácil de ler. Caiu de novo. As religiões no Egito Antigo. É muito da hora, tá? Esse livro aqui, inclusive, me lembra o Pedrinho, tá? Do Ateu Informa. Um abraço, Pedrinho. Deuses, Mitos e Rituais Domésticos. É um livro cansativo de ler, mas ele é muito legal. Eu queria ter memória para lembrar de tudo que está escrito aqui, porque é muito interessante. Ele aborda desde o período pré-dinástico, né, desde as tribos nômades do Egito, até a unificação do Alto e Baixo Egito, até os períodos das últimas dinastias. Fala bastante da heresia do Akhenaten lá, que resolveu instaurar um monoteísmo artificial lá no Egito, e vai até a época, acho que ptolomaica. É legal porque ele fala essa questão de rituais domésticos, ele comenta coisas cotidianas do Egito Antigo que eram usadas vinculadas à religião, que as pessoas têm acesso hoje através de tumbas que encontraram de pessoas simples, né? Porque lá todo mundo era mumificado, né? Lá no Egito. A gente sabe que está mais bem preservado as tumbas dos faraós e dos sacerdotes e escribas, mas dessas pessoas mais simples também tem alguma coisa, tem escritos em cavernas, tem escritos em construções antigas, e é muito interessante, é um livro que vale muito a pena ler, se vocês conseguirem achar, vale muito a pena, chama Nova Alexandria, a editora, e agora aqui caiu tudo de novo, volto a organizar. A Mística da Guerra, Espiritualidade das Armas no Cristianismo e no Islã, Dag Tessore. É outro italiano também, da Escola Italiana de Estudo das Religiões,
em que ele faz uma abordagem sobre o cristianismo e o Islã no que diz respeito à guerra. É muito legal, vale muito a pena ler esse livro, porque ele não usa só excertos de Bíblia e do Corão, ele usa excertos dos pensadores bíblicos da época, né, dos pensadores mais antigos, então Tomás de Aquino, Agostinho, e usa ideias dos pensadores muçulmanos do começo lá, de quando o Islã surgiu, para justificar a Guerra Santa. E a Guerra Santa no sentido cristão e a Guerra Santa no sentido muçulmano, né? Então vale muito a pena ler esse livro, é sério. Ele abre horizontes quando você termina de ler, porque ele mostra que realmente a religião ela pode sim ser usada para a guerra com justificativas plausíveis, desde que você ache que isso seja interessante para o momento. E no finzinho do livro ele ainda comenta alguma coisinha sobre outras religiões. Ele fala alguma coisa sobre judaísmo, budismo, hinduísmo e como essas religiões lidam com a questão da guerra. Mas são textos curtos que ele fala, mas ele se centra principalmente no cristianismo e no Islã. Vale muito a pena ver se acha esse livro aqui, tá? Vamos finalizando então. Teve uma época da minha vida que eu estava procurando sobre a questão do Egito Antigo, eu queria entender sobre a mitologia do Egito Antigo, até por causa daquele documentário Zeitgeist lá, né, em 2007, quando ele surgiu falando que Jesus tinha muita coisa parecida com Horus e tal. Esses meus estudos foram muito bons, porque eu descobri que estava tudo errado, porque aquilo lá é tudo mentira. Ou pelo menos 80% é mentira, 10% é um exagero e 10% seja mais ou menos verdade. Nisso daí eu comecei a buscar na internet um compêndio que eu conseguisse ler do livro dos mortos do Egito, que é aquelas inscrições que eles tinham nas paredes das pirâmides, né, que eram excertos do livro dos mortos, mesmo que o original foi escrito num papiro que provavelmente se perdeu. E eu achei esse livro aqui, ó, de Ramsés Selem, tá? O livro dos mortos no Antigo Egito, tá? Esse livro aqui foi um tremendo de um embuste pra mim. O que acontece? Esse cara é um místico, esse Ramsés aqui, ele é um místico, e ele escreveu um livro místico sobre o livro dos mortos do Egito. Então, é uma interpretação completamente enviesada pro ponto de vista do cara. Mas, o que acontece? Eles têm imagens muito bonitas, é um livro muito bonito, é um livro que vale muito a pena por causa da beleza, né? As páginas são especiais, inclusive, mas só que ele não tem uma versão integral do texto, ele não mostra o texto inteiro, ele mostra só trechos dos textos e, claro, só a parte que interessa para a justificação mística que o cara quer dar de propósito no livro dele. Então é um livro que é interessante para você absorver o conteúdo, mas com o pé atrás, sabendo que o cara não é isento no que ele está falando, tá? O cara, ele é bastante tendencioso nas coisas que ele está dizendo, ele é bem partidário. E eu continuei procurando e eu achei o livro dos mortos no Egito Antigo, o primeiro livro da humanidade, né? Isso não está escrito, mas tirando esse texto, esse título um pouco sensacionalista, é a versão na íntegra do livro dos mortos, pelo menos na íntegra que chegou até nós, né? E aquela questão dos 10 mandamentos terem sido inspirados no que está escrito no livro dos mortos, isso daí é verdade, isso daí deu para perceber que realmente você tem uma inspiração muito grande. E aí eu coloquei aqui esses post-its marcando exatamente as partes, né, em que isso se mostra mais evidente. Se vocês conseguirem achar esse livro aqui, editora Emus, tá? H-E-M-U-S. Se vocês conseguirem achar esse livro aqui, depois eu até passo para vocês as páginas que eu marquei, que tinham coisas interessantes para ler. Mas vale a pena ler o livro inteiro, apesar de que é uma leitura bem chata, bem cansativa, muito arrastada, porque, bom, é um livro de, sei lá, de 4.000 anos e escrito do jeito dele, traduzido para um idioma que não tem nada a ver com o idioma original, então é uma coisa bastante cansativa, tá? É mais por um conhecimento, por satisfação pessoal mesmo. E isso aqui que caiu aqui também, isso daqui é uma sacanagem também, é um exemplar da Despertai. Eu não lembro agora de qual é a vertente cristã que segue o Despertai, mas é um compêndio criacionista, que também é um folheto criacionista. Que me passou isso daqui foi o Abner Santos, em março agora de 2015, só para me provocar. Então, Abner, eu guardei o que você me deu aqui também, só para você ver. Bom, terminei aqui o cubinho, mas eu também quero mostrar para vocês alguns livros que estão aqui. Esse aqui é o primeiro, esse é outro livro dos Four Horsemen lá, né, dos 4 Cavaleiros do Ateísmo lá de 2007, Quebrando o Encanto, a Religião como Fenômeno Natural, do Daniel Dennett, tá? Filósofo da ciência, um cara brilhante, um cara tão educado, tão delicado nas coisas que ele escreve, que você não tem como ter antipatia por ele, independente de qual seja a sua vertente religiosa. Ele escreveu esse livro aqui para mostrar como que a religião pode ter surgido na humanidade através de mecanismos naturais e como que a gente deveria questionar a religião como mais uma ferramenta do que como uma verdade.
né? E é interessante a maneira como ele aborda esse tipo de coisa. É bastante denso o livro, é um livro denso, é um livro que você não lê numa sentada, até pela grossura, mas ele é um livro bem complicado, você tem que ficar voltando várias vezes para tentar lembrar dos conceitos que ele vai apresentando. Cuidadoso na forma como ele constrói os pensamentos dele. Então vale muito a pena ler esse livro, só que esse livro também está esgotado na editora. Esse livro também não tem mais, é da editora Globo, então eu vou deixar aqui na descrição também uma cartinha que vocês copiem e colhem para a editora Globo, pedindo, pelo amor de todos os santos ou de qualquer outra divindade que você acredite, que republiquem novamente o livro do Daniel Dennett em português, porque vale muito a pena para as pessoas e eu estou recomendando para vocês, talvez vocês não consigam achar, tá? Apesar de que eu acho que tem versão em PDF desse livro, se vocês procurarem. Para finalizar, eu tenho 2 livros aqui de amigos meus que vale muito a pena. Eu vou falar primeiro desse daqui, porque foi o que eu li faz mais tempo. Não tem nada a ver com religião, tá? O primeiro é esse aqui, o Inquilinos do Além, tá? Que é um presente que o Frank Java me deu, o Adriano. Tá? Se vocês não conhecem o canal do Frank Java, eu vou colocar linkado aqui embaixo. O Frank é psicólogo, né? Ele tem doutorado em psicologia lá pela USP. Eu gosto muito dele, é um amigo pessoal que eu tenho, apesar de nunca tê-lo encontrado pessoalmente ainda. Mas converso com ele como se a gente fosse amigo de longa data. E o livro dele é um livro de contos, são várias histórias que ele vai contando e que ele vai narrando, com reflexões dele, com pensamentos, e vale muito a pena ler, é divertidinho. Eu li esse livro aqui na trip que eu fiz quando eu precisei atravessar a China de trem. Eu deixo aqui embaixo também linkado o vídeo em que eu narro essa minha jornada. E foi um livro muito fácil de ler, muito rápido de ler, para mim foi muito prazeroso, né? Naquele ambiente extremamente diferente que eu estava inserido, sozinho, muito legal, foi muito prazeroso ler esse livro aqui, ter levado ele comigo. Se vocês quiserem comprar esse livro aqui, vocês podem falar com essa editora LGE, ou vocês vão lá direto no canal do Frank Java e vejam se vocês podem comprar dele. E esse aqui, finalmente, o último livro que eu quero mostrar para vocês, Águas Livres, Biodiversidade no Ensino Básico, do meu amigo Peterson Lopes. O Peterson, ele é professor do Dante Alighieri, que é um colégio italiano muito conhecido aqui de São Paulo, um colégio de classe média alta, porque é um colégio caro para se estudar, mas é um colégio de ensino de excelência. E o que acontece? O Peterson estava cansado de ver livros classe, né, os livros base de ensino de biologia, mostrando ideias, sei lá, de 1960, sabe? Ideias muito antigas, estruturações do texto ainda não tão adequadas. E essa é uma reclamação constante que eu tenho ouvido de todos os meus amigos que são professores e alguns até alunos, de que a evolução é a ideia que permeia todos os ramos da biologia, todos eles. E nenhuma grade de ensino de biologia usa a evolução como mecanismo que permeia essas ideias. Muito pelo contrário, geralmente a evolução é colocada no último ano e ainda assim como uma ideia separada do resto. E não pode ser assim, muito pelo contrário. E esse tipo de mudança que já aconteceu em alguns outros países e está acontecendo, no Brasil, obviamente, a gente está vários passos para trás. Então o Peterson cansou de só ficar reclamando e resolveu fazer alguma coisa. Ele resolveu fazer um livro classe em que o ensino de evolução seja a base norteadora de todos os outros conhecimentos de biologia. Porque é isso que a gente faz do ponto de vista profissional, do ponto de vista acadêmico, e obviamente que para você ensinar isso daí não poderia ser diferente. Então ele tem agora um livro classe, que é um livro que eu acho que eles estão usando lá no Dante, e eu não tenho cópia desse livro ainda, tá? Mas assim que o Peterson me mandar eu vou colocar aqui para vocês. E ele me mandou a cópia desse livro aqui, que é o livro dos professores, tá? É o livro que os professores podem usar, ou coordenadores de curso, ou coordenadores pedagógicos, enfim, pessoas que querem montar uma grade horária, no caso especificamente para a biodiversidade no ensino básico, porque está muito bem estruturado, né? Ele e mais os colaboradores, né? Inclusive, se não me engano, essa aqui é a esposa dele. Pelo que eu pude perceber, não tinha nada daquela coisa do tipo, a criança é jovem demais para aprender tal coisa, ou então ela não está preparada. E ele segue a dica daquilo que eu já tinha falado lá, naquele meu vídeo lá sobre o Desculpa do Entretenimento. Ele não só fala que é para ensinar aquilo que a gente sabe, né, para as crianças terem noção, como também como a gente chegou a esse conhecimento, né, de que forma esse conhecimento foi desenvolvido, qual foi todo o processo, né, de descoberta e também a metodologia empregada para a gente usar esse conhecimento, né, porque aí também você já vai deixando os alunos já afiados para diferenciar o que é um conhecimento científico do que é um outro tipo de conhecimento qualquer e como que ele é obtido. Então eu acho que é muito legal. Peterson, muito obrigado pelo presente. Desculpa não ter lido inteiro ainda, tá? Esse seu livro, ele é bem calhamaço, mas eu li bons pedaços dele. Se você é coordenador de curso, se você é professor de biologia ou
de ensino básico, né, para crianças, talvez seja muito legal e muito fundamental você conseguir esse livro do Peterson aqui, Águas Livres. Bom, gente, então a gente acabou aqui os livros que eu tinha separado para vocês. É até bom que eu preciso dar uma faxinada aqui dentro desse cubinho. E no futuro, quem sabe, né, eu possa continuar com essa minha série de dicas de leitura, mostrando os outros cubinhos que eu tenho aqui no meu quarto e as prateleiras também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Também espero que vocês achem boa parte desses livros que eu sugeri, né? Porque alguns eu sei que vai ser um pouco complicado. E bom, a gente se vê na próxima. Falou aí, um abraço para vocês.